Boa noite, eu sou Marisa Verdolin, sou psicóloga, sou terapeuta de família, de casais e indivíduos há 39 anos, moro em Belo Horizonte e sou também professora de alguns cursos na área de psicologia, através de uma parceria com o Ciclo SEAP desde o ano de 2010. É uma oportunidade preciosa e estimulante estarmos aqui em rede com tantas pessoas para tratar desses temas que nos instigam e que nos interessam. Eu quero mandar um abraço especial para os meus alunos e ex-alunos, que eu sei que estão aqui agora participando. Obrigada pelo prestígio. E eu também quero agradecer a todos a atenção de vocês e a boa vontade para a gente fazer junto um trabalho que nos enriqueça a todos. Eu tenho uma formação inicialmente, eu me formei como psicanalista e só depois de algum tempo que eu conheci a terapia sistêmica, e a terapia sistêmica provocou uma mudança bastante significativa na minha vida, não só na minha forma de trabalhar. É que os princípios sistêmicos, eles me trouxeram um outro olhar sobre a realidade, um novo paradigma, e que transformaram a minha relação com o mundo, com a vida, com as pessoas, em todos os níveis. Meus relacionamentos amorosos, familiares, meus relacionamentos com amigos, meu relacionamento social, relacionamento com meus clientes e comigo mesma. E é a partir deste ponto de vista sistêmico, da influência que esse pensamento tem sobre mim, que eu adotei como uma filosofia de vida, que eu quero tratar com vocês dos temas que vamos ver aqui hoje. Para deixar mais claro o que é tratar com vocês dentro do pensamento sistêmico, dentro deste paradigma, do meu ponto de vista, eu quero ler para vocês uma frase, mas antes avisar que vocês posteriormente vão receber todo esse material. Eu vou estar seguindo aqui uns slidezinhos para não perder o fio da meada de tudo que a gente pode ver juntos. E posteriormente vocês vão receber esse material. Então não precisam se preocupar com notar, ou seja o que for. Então a frase que eu acho que ilustra bem esse ponto de vista sistêmico, ela diz o seguinte: não importa o jardim que herdamos, assim que assumimos de maneira consciente a responsabilidade de cuidar deles, escolhemos a melhor maneira de nutrir a terra, que sementes queremos manter e cultivar, que ervas daninhas vamos extirpar, e quais as podas devemos realizar para termos o jardim com o qual preferimos conviver. Esta frase, na minha opinião, ela ilustra o ponto fundamental do pensar sistêmico, da premissa sistêmica que a gente aplica, aqui vamos falar dela aplicada à terapia individual. É que, sistemicamente, o ser humano é entendido como um ser em relação. Isso significa que, além da sua estrutura intrapsíquica, o ser humano, a partir das relações que estabelece, ele é capaz de se transformar. Então, ele não é um resultado absoluto do que ele tem como estrutura psíquica. Assim como o seu psiquismo interfere nas relações que ele faz ao longo da vida, as relações, a qualidade dessas relações refletem internamente e podem também fazer modificações na sua pessoa. É daí que nós vamos introduzir individualização. É o primeiro conceito que nós vamos tratar. Depois nós vamos ver alguns recursos técnicos, recursos terapêuticos, que em geral a gente pode aplicar ao atendimento sistêmico, na terapia individual, e também alguns casos clínicos, com um foco assim mais voltado para os desafios que o terapeuta encontra nesses atendimentos. Tem um slide, só para chamar a ilustração aí,
da individualidade, individualização. Se você põe aí para nós. Sim, está todo mundo te ouvindo. Ok? Então, vamos lá. Como eu estou em dúvida de onde conseguimos ir, nós vamos começar pelo conceito de individualização e a sua conexão com o processo de terapia individual. Mas, enquanto vocês vão aí retomando o que vocês entendem por individualização, eu vou dar uma volta, vou entrar por outra porta de raciocínio, para depois a gente chegar lá. Quero começar falando que o ser humano é, dos seres vivos, o mais sofisticado e complexo. Ele passou por uma evolução biológica e ele perdeu os pelos do corpo, perdeu a cauda, passou a postura ereta, desenvolveu a linguagem e, a partir de um cérebro reptiliano muito primitivo, ele foi capaz de desenvolver uma estrutura cerebral complexa, sofisticada, refinada, e dividi-la em 2 hemisférios, que lhe trouxeram o potencial intelectual e emocional. O cérebro reptiliano dava condições ao ser humano apenas de respostas e reações de fuga e ataque. Com essa estrutura que o ser humano desenvolveu, ele ganhou competência de criar respostas, elaborar respostas, selecionar e utilizá-las de acordo com os estímulos e a conveniência dele em relação a esses estímulos. Isso representou um salto qualitativo de uma proporção tamanha, porque daí o ser humano ligou-se à consciência, ele criou a consciência, ele tomou consciência. E essa consciência o destina à expansão, quer dizer, essa consciência, ela é dinâmica. Nós vamos falar de, antes de continuar isso, eu queria dar só um exemplo, uma frase do Piaget para nós. Ele fala disso. Ele diz que, considerando que os outros animais não podem modificar-se, salvo se mudarem de espécie, o homem é o único capaz de transformar a si mesmo ao transformar o mundo e pode estruturar-se construindo estruturas. E essas estruturas lhe são próprias, já que não são predestinadas desde sempre, interna e externamente. Então, Piaget ilustra essa complexidade e sofisticação do que é o ser humano. Nós estamos falando que ele criou a consciência. E o que é a consciência? Nós estamos tratando aqui, é diferente desse estado de funcionalidade de cérebro que diz, uma pessoa está consciente, um animal está consciente, que fala de um estado de vigília, de alerta, ou estar inconsciente, que é um estado de latência, um estado vegetativo. Não é disso que nós estamos falando. A consciência aqui significa uma qualidade do psiquismo ou do psique humano. É um atributo do espírito, da mente e do pensamento humano. E essa consciência, ela diferencia o ser humano de todos os outros seres vivos. Por quê? Ela tem algumas características. Por exemplo, primeira coisa, o conceito de consciência não há um conceito único e geral que a defina exatamente. E a consciência, ela é subjetiva. Ela não pode ser medida ou pesada, quantificada. Ela tem uma capacidade de expansão. Ela é, portanto, infinita, ilimitada. E ela tem qualificações que vão diferenciar o ser humano de todas as criaturas vivas. Uma frase de Einstein ilustrando isso. A dimensão da consciência. Uma mente que se expande nunca regride ao estado anterior. Então, a consciência é uma coisa que se expande. Vocês, se quiserem, podem fazer perguntas, ir mandando perguntas, só que nós vamos ter depois, ao final, um espaço para as respostas. As qualificações da consciência
são: a primeira delas, a subjetividade. Vocês têm uma ideia clara e objetiva? O que é a subjetividade? A subjetividade é essa qualidade da consciência que nos dá a competência de saber que nós temos um mundo interno e um mundo interior, onde nós temos emoções, sentimentos e pensamentos. A gente produz isso. Isso é uma qualificação do cérebro humano, da consciência humana. Então, a subjetividade, quando ela internamente nos permite ter emoções, sentimentos e pensamentos, ela nos torna semelhantes na nossa espécie. Isso significa o seguinte: que como ser humano somos todos iguais. Todos temos esse mundo interno da subjetividade em que nos emocionamos, sentimos e pensamos. Ao mesmo tempo, a subjetividade nos distingue entre todos. Ela é que pode nos dar a configuração de sermos, entre os humanos, absolutamente únicos. Por quê? É neste mundo interno de emoções, sentimentos e pensamentos que nós somos criativos, que nós nos concebemos individualmente. É aí que cada um é diferente dos outros. A outra qualidade da consciência é a autoconsciência. O ser humano, através da consciência, da autoconsciência, ele é o único capaz de ter consciência de que ele é, de que ele existe. Bicho existe, mas não sabe que existe. Não tem consciência, eu existo. Planta não tem essa consciência de que existe. O ser humano tem. Ele se sabe sendo. E ainda, ele percebe a sua condição como humano. Então, ele sabe que ele tem necessidades e possibilidades. Ele sabe que ele tem capacidade de aprender, mas ele sabe a coisa mais grave a seu respeito. O ser humano é o único ser vivo que sabe da sua finitude. E isso fatalmente nos torna absolutamente diferente de tudo mais que é vivo. Esse é o nosso carimbo de ser humano. Nós convivemos com a ideia, com a certeza de que somos finitos. Outra qualificação que a consciência dá ao ser humano é a senciência. Esse termo significa que o ser humano é capaz de ter uma percepção consciente do que acontece dentro dele e do que acontece fora dele. Ele é capaz de perceber conscientemente que ele tem sensações. Então, eu sei que eu estou sentindo calor, eu sei que eu estou sentindo tremor, eu sei que eu estou sentindo frio, que eu estou sentindo desejo, que eu estou sentindo sono. Os animais sentem isso tudo, eles têm essas sensações, mas eles não percebem que estão sentindo isso. Eles não identificam essas sensações. A gente identifica as sensações, sabe nomeá-las, a gente sabe a intensidade do que estamos sentindo. Muito frio, muito calor, muito sono, muita fome. E, da mesma forma, os sentimentos. Então, ele tem a compreensão do que acontece nas suas ações, reações, na reciprocidade do que ele experimenta se relacionando. O ser humano também, pela cognoscência, ele é capaz de autocrítica. O animal não tem autocrítica. A gente tem. Nem todo mundo, mas é uma das competências do ser humano. Dentro da cognoscência, nós temos a capacidade humana de autocrítica, a capacidade humana de refletir e filosofar. O ser humano, por essa qualidade aí, por essa instância da consciência, ele é capaz de pensar e avaliar para definir e entender o que ele pensa. Ele é capaz de comparar o pensamento dele com o do outro. Ele tem a capacidade de sentir culpa, de sentir remorso, de sentir arrependimento. O ser humano é capaz de distinguir certo e errado. Por isso,
O ser humano é o único ser vivo capaz de ser ético. Isso é sensacional. A consciência nos dá a possibilidade de sermos éticos. Isso é só o ser humano que pode ser. Agora nós vamos fazer uma conexão entre a consciência e o autoconhecimento. O que é consciência? A consciência, como nós vimos, é um aparato que nos define como ser humano. Mas o fato de termos essa consciência de ser humano não nos dá automaticamente uma consciência de que ser humano eu sou, me diferenciando do outro. Ela me propicia isso, mas isso não me vem automaticamente. Essa consciência de quem sou eu, essa percepção consciente da minha singularidade, ela não é automática e ela depende de um processo que eu preciso fazer, que todo ser humano é destinado a fazer, de desenvolver a sua identidade própria. Este processo é o processo de autoconhecimento, que naturalmente a gente é provocado a buscar. Naturalmente, eu digo, pelos fatos, a vida, ela tem uma ordem que ela não poupa ninguém. Já disse o poeta Paulo Leminski, que não adianta cara feia, porque na vida ninguém paga meia. O ser humano nasceu, disparado nele, né, o desejo de se conhecer. Ele pode não saber ainda colocar nessas palavras, quando ele ainda é está num estágio muito imaturo, né? Mas isso pulsa dentro de nós, é da nossa natureza. Uma necessidade de nos sabermos quem somos, buscar a nossa identidade, nosso jeito pessoal de ser. O processo de autoconhecimento, o que é isso? Que processo é esse? Como que ele se dá? Quem que pode ou deve fazê-lo? Quanto tempo esse processo dura? Bom, o autoconhecimento é um processo de autocriação. É que, desde que nasce, o ser humano, ele nasce como um eu em potencial. Ele é uma pedra bruta. Vai ter o tempo de vida para ser burilada, para ser esculpida, de uma forma que só ele é capaz de esculpir. Cada um de nós é o único autor da pessoa que a gente vai se tornar. Da melhor pessoa que eu posso ser. Eu vou ser a minha autora. Eu vou trabalhar a minha semente inicial. Nós somos, né, cada um é uma semente única da mesma espécie. E, desde que a gente é concebido, a nossa cadeia de DNA é definida. Ela já define os aspectos biológicos, psicológicos e espirituais com os quais nós vamos contar para transitar ao longo da vida nesse desafio contínuo de nos tornarmos singulares. Cada um aquela melhor pessoa que possa ser. Então, imaginem um canteiro semeado com sementes de laranja. Todas essas sementes têm potencial, a possibilidade de se transformarem em laranjeiras e em dar frutos. Porém, pelas circunstâncias, pelo lugar onde cada um vai cair, pelas regras que vai receber, pelo ponto de recepção de luz que seja naquele canteiro, cada uma dessas sementes vai gerar uma laranjeira absolutamente distinta de todas as outras. O sabor, a doçura, o teor de acidez de cada fruta vai ser absolutamente única a partir de cada uma dessas laranjeiras. É uma metáfora para falar dessa condição da nossa natureza humana. Este processo de brotar a semente é o nosso processo de autocriação, é o processo do autoconhecimento. E ele se dá através deste esforço de evoluir a nossa consciência.
Então, isso é uma instância de todo ser humano. Não importa condição socioeconômica, raça, crença, todos os seres humanos têm este aparato para fazer o processo de autoconhecimento. Quanto tempo dura o processo de autoconhecimento? Ele começa naquele primeiro momento em que a gente sorve o primeiro sopro de vida. Só vai terminar a partir do nosso último suspiro. Ele é um processo contínuo, requer nosso empenho, ele é uma responsabilidade intransferível, não dá para eu passar procuração para ninguém fazer por mim. A gente pode procurar ajuda, mas não pode passar a responsabilidade para outro. E é um exercício do livre-arbítrio. O processo de autoconhecimento, eu tenho que escolher, eu tenho que fazer a partir das minhas escolhas. Então, é um processo que me exige, me dá a liberdade, né, pelo livre-arbítrio, mas me exige a responsabilidade. E ele vai me resultar em autenticidade. Cada um de nós vai fazer o seu processo de uma forma autêntica, com aquilo que só cada um pode fazer. Não dá para copiar o trabalho pela internet. Quais são as etapas do processo de autoconhecimento? Nós temos uma primeira etapa, que é de dependência. Não dá para a gente demarcar, essa etapa vai de tal idade a tal idade. Isso é variável, são muitas as interveniências, né, que vão definir isso. Então, a primeira etapa do processo de autoconhecimento é de dependência. Quando o ser humano, nos primeiros anos dele, ele não tem consciência de que ele tem todo aquele aparato para evoluir a consciência, mas ele ainda é um ser sem uma identidade própria. Lá na infância, a gente tem uma identidade familiar, a gente é conhecido por um sobrenome, por filho de alguém. E a gente funciona a partir da opinião do outro sobre nós. Uma criança não sabe o que ela é. Uma criança pensa que ela é aquilo que os outros dizem que ela é. Ela não tem maturidade emocional para usar todas as suas competências para já ter uma identidade própria. Então, criança, o ser humano infantil é dependente. Embora esse estado de dependência possa permanecer até a adultez. Então, não se sai automaticamente do estado de dependência. A mudança no ciclo de vida, com o tempo, com a idade, a gente vai sendo estimulado a sair dessa dependência. Mas, necessariamente, ou infelizmente, nem sempre, a gente consegue fazer esse movimento integralmente. É comum que, em alguns aspectos, a gente possa ficar ainda na fase de dependência. Muito tempo. A fase seguinte de independência seria: passamos pela adolescência, juventude, chegamos à adultez, então somos convidados ao amadurecimento. Somos convidados a assumir a responsabilidade intransferível de tomar nossa vida nas próprias mãos. A gente sai do estado infantil, de dependência da família, e faz, né, e expande para uma dependência ainda do contexto social, porque vamos para a vida social, vamos para as escolas, vamos para o trabalho, vamos para as relações amorosas. Então, expandimos inicialmente nossa dependência para o olhar, ainda incluindo o olhar do outro, mesmo que no estágio maior de diferenciação. Vai exigir, então, que nessa fase a gente se envolva, se esforce para ir adquirindo maior identidade, maior independência sobre mim mesma, que eu comece a me olhar como, a me ver como eu penso que eu sou, e não mais como os outros pensam que eu sou.
Então, este momento, essa fase de independência, seria o momento de eu sair da dependência e submissão do que os outros pensam de mim para o que eu penso de mim. E eu começar a me ver, então, com meus próprios olhos. Da fase de independência vem a seguinte, que é a da interdependência. Na sequência deste processo, que, como nós vimos, é de ampliação de consciência, e que a consciência é ilimitada, indefinidamente nós vamos caminhando no nosso autoconhecimento e vamos ganhando a consciência de que cada um de nós é responsável por criar essa melhor maneira de ser quem nós somos, e isso só é possível a partir da interação que a gente estabelece com os outros. Ninguém se descobre, se constrói, se constitui sozinho. O ser humano, ele é em relação. Então, o outro, o meu semelhante, ele precisa de mim e eu preciso dele. Para eu me saber pelo olhar dele e pelo meu. E para ele se saber a partir do meu olhar e do próprio. Então, nós somos interdependentes neste processo de autoconhecimento. Nós caminhamos todos juntos, estamos todos no mesmo barco e precisamos uns dos outros. Alguns tipos, né, de experiência, como, por exemplo, a experiência conjugal, as pessoas que têm a experiência conjugal, a experiência de uma vida em comum por um longo tempo, um tempo determinado, elas têm a oportunidade de aprender algumas coisas, como se fosse assim, algumas matérias dessa escola da vida, elas são exclusivas de quem vive determinadas experiências. Algumas delas, elas são, né, exclusivas de quem vive a experiência da conjugalidade, porque essa relação de intimidade, de compartilhamento que a conjugalidade nos propicia, ela é muito própria, muito... Quem não compartilha a vida no nível de conjugalidade, não experimenta determinados desafios. Então, são níveis de aprendizado sobre o autoconhecimento que podem ser acionados, favorecidos, facilitados, ou não, pela qualidade da conjugalidade, podem ser dificultados, mas são específicos desse tipo de relação, como a relação mãe-filho, como a relação chefe e subordinado, entendeu? São especificidades de desafios, que a partir de cada experiência a gente vai aproveitando esse aprendizado, né, nessa construção de nós mesmos. Ilustrando essa ideia de que somos interdependentes e de que somos nossos próprios criadores neste processo de autoconhecimento, tem uma frase do livro Arroz de Palma, de Francisco Azevedo, que fala muito bonito dessa interdependência. Afluentes de um só rio somos todos, artérias de uma só veia que deságua no coração, a veia artística. Criadores de nós mesmos, nos inventamos e reinventamos sem trégua, diariamente. A cada experiência, boa ou má, nasce um outro eu de nossa própria autoria. O talento é dado a todos sem exceção. Por instinto e vocação, todos nos concebemos, nos rascunhamos, nos passamos a limpo e nos apresentamos em público, na versão que julgamos menos falha ou mais convincente. Depois, voltamos corajosamente para dentro de nós e labutamos, tentando nos emendar, nos corrigir. Eu acho que essa frase é a coisa mais bonita e poética que eu conheço para nos deixar claro o processo de autoconhecimento. Ele nos irmana e ele nos desafia individualmente. Agora nós chegamos. E a tal da individualização?
Depois eu vou querer ver o que vocês têm como conceito. Porque o conceito que eu quero colocar é o seguinte: a individualização não é não é o processo de autoconhecimento. É o resultado dinâmico do processo de autoconhecimento que a gente vai fazendo ao longo da vida toda. Então, não é o resultado absoluto. A individualização, ela vai resultando. O processo de autoconhecimento é o esforço, é o empenho, buscando a ampliação de consciência, usando tudo o que a consciência nos permite, todo o arcabouço. E o que ele vai resultando? A nossa individualização, que é a nossa constituição da individualidade própria de cada um. Ela não é um produto pronto, ela vai sendo. Ao longo da vida, nós vamos nos individualizando. E ponto final. A individualização, ela é o objetivo, ou ela deve ser, dentro do ponto de vista sistêmico, ela é o objetivo da terapia individual. Independente de que queixa ou de que pedido o cliente traga. Isso traz um desafio muito grande para o terapeuta individual. Porque a queixa do cliente pode nos enredar, pode nos seduzir na busca de soluções. Não que a gente deve ignorá-la, mas ela vai nos dar o fio da meada, por onde entrar, conscientizando esse cliente de que a dor dele é a saudade que ele tem dele. A dor dele é a distância que ele tem dele. A individualização, o processo de autoconhecimento, nos dá alegria, a dor e a alegria de ser quem nós somos. E isso é o que dá sentido à nossa existência. Ser quem nós somos é o sentido de sermos, de estarmos vivos. Quanto mais longe a gente está dessa individualização, quanto mais fora, quanto mais atrasado a gente esteja no processo de autoconhecimento, mais queixoso a gente é, mais pedinte a gente é, mais dependente a gente é. Então, esse processo de individualização, ele deve também ser independente da abordagem terapêutica. Eu estou batendo aqui na terapia sistêmica porque isso é uma premissa, né, dessa abordagem. Então, o terapeuta, ele tem como desafio ir além da queixa e do pedido do cliente, buscando as oportunidades, as aberturas para despertar nele a consciência que ele tem e todo o aparato com o qual ele conta para estimular, para favorecer a ele a entrada no processo de autoconhecimento. A terapia individual, ela é um caminho para se buscar a individualização, mas não é o único. E também um processo de terapia individual não garante que isso possa ser, né, conseguido. Essas questões são de uma ordem muito mais abrangente do que uma lógica de causa e efeito, de ter feito tudo certo para ter um resultado. Um processo terapêutico que promove a individualização, ele vai ter resultados, que então o terapeuta consegue saber se ali está acontecendo, se com aquele cliente a coisa está caminhando. Quais são esses resultados palpáveis? Vai sempre lembrando. Isso é dinâmico, isso não é estático, não se chega a isso. Então agora você está de alta porque você já chegou à sua individualização. Você vai dar fim ao seu processo de terapia de acordo com o nível de satisfação, né, que você já chegou, o nível de consciência que você tem, já pegou a embocadura para ir além da ajuda terapêutica. Essa é a referência que se tem dentro da proposta de terapia individual sistêmica. Então, os resultados
que a gente pode ver no processo de terapia, que mostram que está acontecendo a individualização, seriam sinais de amadurecimento emocional, a consciência da autoestima, a pessoa produz autoestima, ela assume a autoestima. Deu vontade de ampliar um cadinho aqui o conceito de autoestima. Normalmente, como é que a gente fala? Não é normalmente a palavra. Fora do técnico, como é que a gente fala? Esqueci o termo. É banalizado, esse conceito de autoestima tem sido banalizado. Banalizado e trocado e confundido, substituído por tudo. Por coisas de vaidade, por individualismo, por competição, enfim, é muito equívoco sobre o conceito de autoestima. Mas isso é uma coisa muito preciosa a ser trabalhada, a ser conquistada num processo de terapia individual. E quando se conquista, não se confunde esse conceito com nenhum outro. Também se pode ter como resultado, a pessoa começa a dar valor ao seu poder pessoal, valor ao livre-arbítrio, a pessoa adquire autonomia, autenticidade e um sentido filosófico para a sua vida. Isso seria o resultado mais abrangente de um processo de terapia que promoveu a individualização, promoveu o autoconhecimento na busca da individualização. Arrematando essa parte de conceito, eu vou falar aqui ainda do processo de autocriação do ser humano, de uma frase de um poema muito lindo, de um poeta do século, meu Deus, será que é 11 ou 12? Agora estou na dúvida, mas que diz o seguinte: vós, quer dizer, nós, o ser humano, tá aí, né? Deus colocando o dedinho lá na criatura e dizendo: vós, como juiz escolhido por ser honrado, sois o escultor e o criador de vós mesmos. Podeis esculpir a vós mesmos em qualquer forma que preferirdes. Vós podeis descer às mais baixas naturezas, que são selvagens. Vós possuireis o poder advindo de vossa alma e o julgamento para renascer nas mais altas formas, que são divinas. Então, esse verso, né, poético está abrangendo isso que nós vimos até agora. A individualização é exatamente isso, é você assumir-se como o seu autor. Nós, seres humanos, somos destinados a isso, a tornarmos os autores de nós mesmos. Nós podemos passar direto para as técnicas e recursos. Estamos chegando aí perguntas. Chegaram. Então vamos falar um pouco sobre. Eu pedi mais. Sobre técnicas e recursos que a terapia sistêmica nos convida, né, e nos abre para utilizar como ajuda nos processos individuais, mesmo de casal e família, mas vamos focar aqui nos processos de terapia individual. É bom contar com esses recursos, com essas técnicas, porque elas introduzem, né, um movimento em processos que às vezes são muito densos, muito pesados. Elas nos abrem possibilidade para ir buscando os pontos de sensibilidade por onde a gente possa entrar, além da queixa que a pessoa traz. Senão a gente corre o risco de cair na teia. Vamos atender a queixa e procurar solução para isso. Então, as técnicas, os recursos terapêuticos, eles podem facilitar determinados processos terapêuticos. Essas técnicas e recursos são inúmeros, diversos. A gente tem aqui, de autores brasileiros, inúmeros livros que nos sugerem muitas coisas, histórias, metáforas, jogos, enfim. Tudo pode virar uma técnica, um recurso terapêutico. Depende da subjetividade, da criatividade do terapeuta, mas principalmente, o terapeuta precisa ter consciência
de que as técnicas, elas não são brinquedo, elas não devem ser jogadas ali para ajudar a mover, a dar uma dinâmica. Elas têm que ter um objetivo que justifique sua utilização. Tem tipo de cliente que não aceita, não combina, não flui, não responde bem a esse tipo de ajuda. Tem momentos de um processo que às vezes também não cabe, vai ser inadequado. A utilização das técnicas não garante resultado. Uma técnica que deu certo para uma pessoa pode não fazer efeito nenhum para outra, pode não fazer sentido para outra. Para ela ter um aspecto maior, um alcance maior, é fundamental que o terapeuta a domine, saiba para que ela deve ser utilizada, identifique quando e com quem ela pode fazer sentido. Por quê? Porque sair utilizando técnicas de uma forma indiscriminada pode comprometer a credibilidade do terapeuta. Por exemplo, eu proponho a um cliente fazer uma listagem sobre as questões que ele quer, sobre os seus momentos de compulsão, de procedimento, enfim, qualquer coisa. Só que, quando ele traz essa listagem, ele chega para a sessão e conta um caso que aconteceu naquela semana. E aí, como eu mandei fazer essa listagem, porque talvez, sem saber muito bem o que eu ia fazer com isso, ele chega, conta um caso que aconteceu na semana, eu vou me embora com aquele assunto nele, e ele vai falar, por que eu fiz essa listagem? E eu perco o fio da meada, e eu perco o crédito dele. Então, os recursos e técnicas, eles têm uma finalidade de nos ajudar, mas eles não são banais e eles não podem virar uma armadilha para o terapeuta. Há muitos clientes que gostam e valorizam, mas há muitos clientes que são refratários. Então, eu trouxe alguns exemplos, trouxe 3 exemplos de técnicas, já dizendo para vocês, existem milhares, inúmeras, eu escolhi 3. A primeira delas, não sei se vocês conhecem, ela chama externalização dos problemas, ela é originária das terapias narrativas de um autor australiano, que é o Michael White, que já é falecido, mas ele é genial. Essa técnica, ela serve naquele processo de pessoas que precisam desfazer-se de rótulos, sabe? Pessoa cheia de crença a respeito de si mesma, já tem seus diagnósticos, já tem o nome para suas dificuldades, ou já incorporaram esses rótulos. Então, elas servem para a gente desmistificar rótulos e redefinir os problemas que as pessoas trazem. Então, voltando, nós não podemos ficar presos à queixa e ao problema, mas também ele não pode ser ignorado. Ele não pode ser deixado de lado. Não, tem que ficar queixando, tem que pensar em... Não é assim. Vamos lá, vamos à sua dor. E dentro disso nós podemos fazer a abertura da consciência. Então, essa técnica, ela favorece um movimento interno de mudança, que é necessário para a pessoa ir além da queixa no processo de terapia. O terapeuta, ele vai auxiliar a pessoa a desfazer rótulos a respeito de si mesmo. Por exemplo, aquele cliente que vem e fala, eu sou deprimido. A minha depressão chega, de manhã, a depressão me faz assim, que a minha depressão, eu estou medicada, eu sou deprimido. Quer dizer, essa pessoa se rotulou e está aprisionada nisso. Então, ela não veio uma pessoa em processo de autoconhecimento ou buscando isso. Ela veio dizendo, olha, eu sou isso. Estou aprisionada, eu sou deprimida. Então, o que é a técnica de externalização do problema? O terapeuta, de formas diversas, ele vai dizer para a pessoa, por exemplo, ele começa a dizer para ela que a depressão aparece como? O que você percebe que a depressão está... e não a sua depressão. Ele diz para ela, existe a depressão, ela é o seu desafio, ela não é você. Então, ele tem muitas formas simples de conversar, de se dirigir para a pessoa, de corrigir a fala dela. Quando ela fala,
minha depressão, ele fala a depressão, aquela sua inimiga, e não a sua depressão. Ele vai expressando para ela, né, que ela vive sob a influência de uma coisa que chama depressão. Mesma coisa, eu sou agressiva. A agressividade, aquilo que eu sou violenta. Dificilmente a pessoa se considera violenta, mas agressiva, né? Ela é rotulada de agressiva. Então, você trabalha com essa agressividade, é uma coisa do ser humano. Nós temos a possibilidade de ser agressivos, mas você não é isso. Você é fulano que faz isso, que faz isso, que faz isso, e que tem reações agressivas. Essa agressividade te pega como? Como é que você caminha para abrir a porta para ela? Como é que. Aí ele chega com um caso, aí você vai mostrando para ele, olha lá, a agressividade estava ali, e você fez assim, assim, assado. Quer dizer, você foi ao encontro dela. Isso faz com que a pessoa se redefina como um ser que tem reações inadequadas, contra as quais ela tem poder de agir. Ela tira. Ah, mas ela é medicada como depressiva. Ok. Esse remédio é para a depressão. Mas não existe a sua depressão. Essa técnica, ela é preciosíssima. Ela faz efeitos assim. O que ela consegue? Ela consegue diminuir. Olha como é que ela vai trabalhando. Quer ver? Acho isso aqui importante até dizer item por item. Ela diminui o conflito da pessoa sobre a responsabilidade dela sobre o seu problema. Por quê? Em geral, essa pessoa se culpabiliza no caso de depressão ou é culpabilizada pelos outros. Todo mundo que quer ajudar um depressivo, uma pessoa que está deprimida, fica falando com ela, você tem que sair da depressão, você tem que ficar alegre, você tem que distrair. Quer dizer, você que é culpada de não sair disso. Então, ela se convence. Então, com essa linguagem, com essa forma, né, de externalizar o problema, o terapeuta ajuda a pessoa a sair desse conflito, que ela mesmo tem dúvidas sobre si. Diminui o sentimento dela de fracasso, porque aos poucos ela vai desenvolvendo essa sensação de fracasso, de tantas vezes ter tentado fazer não sei o quê e continuar persistindo com a sua depressão. Esse exercício prepara o caminho para que a pessoa coopere com a ajuda terapêutica e lute contra o problema, fugindo da influência que ele possa ter na sua vida e nas suas relações. Abre novas possibilidades para a pessoa tomar medidas para retirar a sua vida e suas relações da esfera daquele problema e da respectiva influência dele. Liberta a pessoa para fazer uma abordagem mais alegre, mais eficaz e com menos estresse dos seus problemas muito graves. E apresenta alternativa de diálogo e não de monólogo sobre o problema. Só que aí tem um alerta. Só faz sentido usar este recurso quando se tem a convicção do efeito que se pode esperar com essa intervenção. Então, o terapeuta precisa dominar essa técnica para utilizá-la. Por quê? Porque ela não é um truque. Ela não vai fazer efeito se o terapeuta não estiver convicto de como, de quando ela é cabível. Ela é bem perigosa nesse sentido, de ser mal utilizada. Outro exemplo que eu trouxe são as técnicas de treinar habilidades conversacionais. Parece uma coisa complexa, né? Mas não é não. São técnicas, são exercícios que o terapeuta pode fazer no atendimento com o cliente, treinando ele. No simples relato que ele faz de um fato, o terapeuta vai focar no como a pessoa comunica e não no conteúdo. E aí ele vai chamar a atenção dela e propor a ela que ela refale, que ela recoloque aquela ideia usando as melhores alternativas para isso, né? Mudando seu jeitinho inadequado de se comunicar. São
orientações, deixa eu voltar, porque quando a gente fica trabalhando com a pessoa, mas você falou isso provocou isso, você não devia falar assim, né? A gente não sai do lugar. A forma, não importa o assunto, importa o como. Então vamos lá. Você pode, tanto perguntando à pessoa sobre como aquilo aconteceu, você pode pedir a ela para ensinar, você pode pedir a ela para dizer para você, e você vai corresponder à conversa como foi aquela que ela está contando lá, onde o estresse aconteceu. Então, vamos representar aqui. Tem cliente que gosta dessa forma, tem cliente que não dá conta, tem terapeuta que não se sente bem, mas enfim, de alguma forma ou de outra, o terapeuta pode pôr o cliente para treinar essas regras de conversação. Regra de conversação para o entendimento, e não para a polêmica, e não para convencer o outro de que tem razão. Essa que é o X da questão das dificuldades comunicacionais. A gente não quer ouvir o outro porque a gente tem convicção da nossa razão. Ai, para que eu vou ficar escutando a contra-argumentação? Ele que tem que escutar a minha. Eu é que sei a melhor, eu que sei a resposta para isso aqui, nosso desentendimento. Não, ao invés de ficar trabalhando, não, ele tem que entender, você tem que entender, vamos lá. Como é que você pode convencer o outro? Como é que você faz? Como é que você tenta convencer? E aí a pessoa vai descrevendo a fala dela, o terapeuta tem como ir reconstituindo. E se você falar assim? E se você prestar atenção, por exemplo, que deixa eu voltar aqui em algumas, para não começar a estender muito e sair da objetividade. Por exemplo, uma regra para trabalhar essa conversação mais efetiva. Propor que a pessoa expresse o que ela sente ou o que ela pensa em relação ao fato que está sendo discutido, ao invés de ficar insistentemente, isso é quando ela está contando para mim na sessão, ao invés dela me contar o que aconteceu, os detalhes do que aconteceu, eu quero que, tá bom, foi isso, mas conta para mim como que você sentiu, o que você pensou a respeito. É mais eficaz do que ficar me contando por onde passou, a volta que deu e etc. Isso aí você já está treinando ela para uma conversa mais objetiva. Depois, que ela fale na primeira pessoa do singular. Ela diga, eu que entendi assim, eu faço assim. E não assim, é porque as pessoas fazem assim. Não, você, como é que você faz? Se coloque. É isso que nos interessa aqui, na interlocução terapêutica. Coloque você. Nomeie o que você sente, o que você pensa. Expresse a sua opinião e julgamento que você faz sobre uma coisa, reconhecendo como tal. Quer dizer, eu tenho essa opinião e penso, julgo que isso é certo ou errado. E não é assim. É errado. Porque faz diferença quando você propõe à pessoa que ela diga dessa forma. Isso vai movendo ela internamente. A crítica vai chegando, vai criando nela um descompasso. Na próxima vez, quando ela abrir a boca para falar, porque isso é assim, ela vai lembrar que na vez passada você fez ela repetir o fato e não a opinião dela sobre o fato, e não o julgamento dela sobre o fato. Outra coisa, ela fale diretamente com a pessoa com quem ela está vivenciando a dificuldade ou o desentendimento. E não que ela saia falando da pessoa com outras pessoas. Eu tenho uma dificuldade com você, falo com você do que está acontecendo e não com sua irmã. Ou e não sobre você com o terapeuta. Eu vou falar com você. Assim eu posso caminhar na conversação. E no final também, ela possa, em alguma circunstância, ou outra técnica, é que a pessoa repita, expresse para o terapeuta o que ela entendeu sobre o que foi dito ali, sobre o que ela sobre o que foi trabalhado. Como é que ela entendeu aquilo ali? Para ficar claro se ela está absorvendo o efeito da técnica. Aí vem outras coisas, ela pode
aprender a agradecer, elogiar, ser estimulada a isso, né? A validar as atitudes positivas do outro. Então, como é que o terapeuta ajuda ela a fazer isso? Faça isso com ela, faz isso com ela. Elogia ela quando ela consegue falar de uma forma mais efetiva, né? Incentiva, valida essas atitudes dela. Espera-se que ela aprenda a fazer isso nas conversações dela também. Outras sugestões, que ela aprenda a preservar assuntos íntimos, evitando ficar se expondo, né, discutir as coisas em público, aguardar momentos mais oportunos para tratar de assuntos com parceiros e não em momentos de meio de festa, sabe essas coisas de relação a dois? Se trabalhando isso na individual, pode repercutir nos outros relacionamentos, né, da pessoa. A última tarefa que eu trouxe são o que a gente chama de tarefas estratégicas, eu escolhi uma. Os objetivos das tarefas estratégicas, elas podem ser usadas para a gente reforçar uma coisa que foi aprendida no atendimento, então a gente passa uma tarefa para casa para reforçar aquilo, né, que foi trabalhado na sessão. Também elas devem ser escolhidas de acordo com a condição de cada cliente, com o contexto dele, com os objetivos que se tem na utilização dela. E aí o terapeuta que tem que saber se ele quer o quê? Desestabilizar uma situação, reorganizar, estimular alguma ideia. De acordo com isso, ele vai escolher a tarefa. Compete também ao terapeuta vender a ideia de executar a tarefa para o cliente, contextualizando ela e criando um clima para ele comprar essa ideia. Por quê? Tem cliente que não perdem a oportunidade de desafiar o terapeuta. Então, o terapeuta passa uma tarefa e ele prova que aquilo não tem efeito. Ele pode fazer isso de diversas formas. Então, você topar o desafio e ficar insistindo em tarefas com o cliente assim, é fria. O terapeuta precisa desenvolver habilidade para identificando essas características do cliente, se ele quer mesmo prescrever uma tarefa, se ele acha mesmo que é importante, ele vai escolhê-la. Esse tipo de cliente, ele deve fazer assim, olha, tem gente que faz isso e às vezes dá certo. Não sei, pode ser, se você quiser fazer, eu vou te sugerir. Estou duvidando que você faça, mas quem sabe, se você quiser, tá aí. Então, esse tipo de pessoa desafiadora, compra mais a ideia assim, do que se você, olha, você precisa fazer, porque você resiste, você não faz, mas vai te ajudar todo mundo que faz. Isso não convence. E é fria. E outro tipo de cliente também é aqueles que não discutem a tarefa, não, mas escorregam, tá? Ele não faz. Então, você pode fazer um desafio paradoxal. Você prescreve a tarefa, prescrevendo para o cliente que ele, por exemplo, você vai fazer uma listagem de todas as manobras que você sabe que você é capaz de fazer para boicotar você mesmo de fazer essa tarefa. Olha que não. Isso faz um efeito sensacional. Essas tarefas estratégicas são inúmeras. Tem uma delas que eu particularmente acho fantástica, preciosa, rica, que são as colagens. A gente usa imagens e pede, né, o cliente para fazer colagens sobre os mais diversos assuntos, dependendo do que eu quero trabalhar com o cliente, dependendo da situação dele, né, e desse perfil. Tem cliente que é movido a esse tipo de coisa, que curte. Então, é uma tarefa muito versátil, você pode usar no consultório ou para casa, a pessoa pode trazer as imagens que você pedir, ou no consultório você pode ter imagens sobre as quais ela vai fazer seleção e executar uma colagem. Essa colagem pode ser sobre mais diversos temas, dependendo do que você vai trabalhar. Pode ser uma colagem sobre o nome e sobrenome dela, quando você ainda está pesquisando sobre família, sobre crenças, sobre mitos, sobre padrões relacionais familiares. Então, ela vai trazer o nome dela, com sobrenome materno e paterno, isso aí dá assunto. Agora, se você sentar e perguntar, me fale sobre sua família paterna e materna, não vai render. Ela traz imagens, você tem metáforas sensacionais para serem pesquisadas e vão render diversos encontros e podem se desdobrar em muitos outros questionamentos
e vai tornando o processo, o encontro terapêutico, mais lúdico, mais leve. Para alguns clientes, isso é fundamental. E ainda, o próprio terapeuta pode fazer colagens para o cliente e utilizar de alguma forma conveniente, de acordo com a criatividade dele. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Uma cliente, mulher, que tinha um namorado e estava apaixonada por ele, mas queria que ele demonstrasse mais masculinidade, mais assertividade, mais objetividade, que eram características que ela idealizava do namorado, né? Que ele deveria se tornar. Acontece que ele é um homem dócil, de poucas iniciativas e ainda menos qualificado do que ela profissionalmente, e a diferença de nível financeiro entre eles era significativa. Ao invés dela, já que estava apaixonada, já que validava outras características dele, né, reconhecia valores humanos dele, ao invés dela apreciar esses pontos de afinidade entre eles e avaliar as reais possibilidades do relacionamento evoluir a partir dessas questões que ainda eram pendentes, ela insistia em mudá-lo, em moldá-lo, para encaixá-lo no padrão que ela queria. Então, ela investia em transformá-lo fisicamente, pagava academia para ele ficar musculoso, cobrava atitude de macho, provocava desafio entre ele e os amigos para avaliar se ele estava progredindo. Depois de identificar que isso era um padrão dela, já tinha se repetido em outras histórias, e depois de tentar diversas formas de estimulá-la sobre questionar esses valores e premissas, etc., eu confeccionei uma colagem, que acho que depois vocês vão receber o slide, porque aqui a gente não está conseguindo mandar, que era uma carinha de um gato com uma frase embaixo que eu vou falar para vocês. E mandei para ela anonimamente. Só depois do efeito, né, só depois de receber essa colagem, o que ela trouxe sobre isso para a sessão? Como que nós fomos trabalhando esse desafio que ela recebeu anonimamente pelo correio, no tempo do correio. E só isso, só essa intervenção é que provocou no processo dela a possibilidade dela se abrir um verdadeiro processo de terapia que ela precisava fazer. Buscar o autoconhecimento e amadurecer, né, emocionalmente. A colagem era uma carinha de um gato lindo, e eu pus a frase embaixo: não engorde seu gato, ele jamais será um tigre. Eu mandei pelo correio para ela sem remetente. Por que eu fiz essa colagem? Porque, em vez de mandar ela fazer a colagem, porque ela não fazia tarefa. Então, eu falei, eu faço, vou mandar, vamos ver. Por que essa imagem? Porque ela era doida com gatos, e porque gato é uma metáfora que a gente usa para falar do nosso, né, do parceiro, um gato, meu namorado, enfim, ela usava essa expressão. Por que eu remeti anonimamente? Para explorar uma característica dela. Ela é uma pessoa com uma curiosidade, mistério, esse tipo de coisa fascina ela. Então, eu contei com um efeito surpresa, uma coisa que eu disse, instigá-la. Então, eu mandei dessa forma para estimular essa curiosidade dela, para favorecer, né, que ela trouxesse isso para a terapia. Vamos que eu mandasse como eu não, talvez ela fale, mas você mandou aquele trem lá e tal. Como chegou uma coisa anônima, ela desconfiou que fosse eu, ou não, por quê, como, que gato é esse negócio de tigre, enfim. Foi sensacional o trabalho sobre essa metáfora. E por que essa frase? Sei lá, foi uma inspiração que deu certo. Podia ser outra. E agora vamos para os casos clínicos? Já podemos? Podemos, aí eu preciso que você dê uma aceleradinha, porque tá muita pergunta aqui para você. Nossa, então vamos lá. Então vamos ver só um caso clínico? O que vocês acham da gente ver um caso clínico? Vou falando, esse vocês vão mandando aí, nós vamos contabilizar. Então, eu trouxe o exemplo de um processo de terapia que foi um processo
que mostra muito claramente como que essa busca da individualização é contínua e é atemporal. Uma mulher de 70 anos, hoje com 81, ela me procura para fazer terapia. Ela era viúva e ela me procurou por recomendação médica. Depois de viúva, ela perdeu a única filha. Então, o médico recomendou que ela fizesse terapia, ela estava com 70 anos. Por que ela me escolheu? Porque eu tinha sido terapeuta dessa filha dela há muito tempo atrás. Ela veio nessa referência. A primeira coisa que ela trouxe foi de uma forma assim, muito, eu diria, formal, chamando de indignação o sentimento que ela estava com ele, porque só agora ela teria coragem de trazer isso, porque a filha morreu, mas que ela vivia indignada desde que o marido dela morreu, já também com 60 e tantos anos, há algum tempo atrás, né, ele tinha morrido, não tenho agora muita certeza desses tempos, mas que ela tinha uma indignação, porque depois dele morto, apareceu uma mulher com um filho que ele tinha. E mais indignação, porque ela descobriu que a filha sabia. Na medida que ela foi me contando as circunstâncias, pasmem, eu descobri que há muito tempo antes eu tinha atendido a amante do marido dela. Então, eu conhecia a história lá por outro viés. Na época, ela não tinha o filho ainda, não supunha nada disso. Nem quando a filha dela veio, eu tinha feito essa ligação. Mas a partir dos dados que ela trouxe, eu descobri essa coincidência. E eu decidi compartilhar isso com ela. Eu tenho uma forma de trabalho que é esse combinado. E eu digo isso no meu contrato inicial. Qualquer coisa, tudo que você me trouxer, você me falar, que ocorrer aqui, que despertar em mim alguma ideia, algum sentimento, alguma coisa que se refira a você, ao seu processo, eu me comprometo em te contar. Eu não vou guardar cartas na manga sobre o que eu observo você, ou sobre o que eu sei sobre você, o que eu suponho sobre você. Então, para ser coerente, né, com isso, eu disse para ela, olha, estou vendo que aconteceu essa coincidência, etc. O que você sente em relação a isso? Eu vou ótimo. Melhor ainda. Então, você conhece melhor a nossa história. O pedido dela, terapêutico, ela me ajude a perdoar. Por quê? Porque ele morreu de repente, tomando banho. Eu não tive oportunidade de processar com ele a morte, né, a perda dele. Eu padeci muito. Quando essa mulher apareceu fazendo reivindicações, tive ódio dele e eu guardo um sentimento pesado ainda em relação a ele. Quando eu descobri que a minha filha sabia e depois ela adoeceu e morreu, eu também fiquei com isso engasgado. Então eu tenho sentimentos pesados, negativos, de indignação, de ressentimento em relação a eles, que eu não tenho mais oportunidade de fazer com isso, eu tenho que aprender a perdoar. As características pessoais dela. Minhas primeiras impressões, né? Uma mulher muito elegante, muito vaidosa, muito orgulhosa, muito rígida, muito formal. Os recursos que eu venho usando com ela ao longo do tempo é principalmente a escuta generosa, que eu não sei se vocês têm um conhecimento claro dessa expressão. A escuta generosa é uma habilidade que a gente, né, vai desenvolvendo de escutar o outro sem internamente já estar analisando, criticando, contra-argumentando, levantando rótulos, enfim, escutar generosamente, interessadamente, genuinamente, sem se contrapor. É um treino. Nos estimula a fazer perguntas de curiosidade também genuína. Me interessa entender, não é que eu preciso saber detalhes. Tá? Então, essa é a prática terapêutica que eu procuro, né, utilizar com essa mulher. Isso é a base principal.
Também uso muito com ela livros, porque ela gosta muito de ler, e teve um livro que principalmente nós trabalhamos juntas, são 11 anos de processo dela, né? Nós trabalhamos ao longo do tempo inicial um livro que chama Como Posso Te Perdoar, que é sensacional para o trabalho de perdão. Os exemplos são muito ligados a casos de traição no casamento, e era a condição dela. Ela se sentiu traída pelo marido, traída pela filha. Então, no caso dela, este livro foi uma coisa muito preciosa. Dou tarefas para ela, porque ela tem o orgulho de ter uma caligrafia linda. Então, o que eu faço? Sempre mandei ela escrever sobre tudo. Neste processo de trabalhar o perdão, ela escreveu cartas para o marido e para a filha, inúmeras vezes. E cada vez, como ela também tem lá umas crenças, né, gosta de rituais, para cada carta a gente criava um ritual. Ou ela queimava, ou ela rasgava, jogava na água, para a água levar, ou ela rasgava, jogava no vento, e intencionava, enfim. Ela ritualizava, e foi assim que ela foi processando, pedindo perdão, e se perdoando, e se entendendo perdoada por eles. E isto foi é uma coisa da qual ela tem muita gratidão. Ao longo desse tempo que a gente convive, isso está sempre vindo. Outra coisa também, ela gosta muito de viajar, então eu ponho ela para fazer seus diários de bordo de viagem, com algumas orientações, e vocês vão entender por quê. Porque ela era uma pessoa muito pragmática, muito racional. Então, nesse tipo de coisas a escrever, eu trabalhava com elas, não quero saber de fatos, quero saber de como que você se emocionou, do que aquilo que você viu te lembrou, enfim, puxando ela para mais para o sensorial, para o sensível e até para o emocional. E também filmes, ela gosta muito de filmes, sugeri a ela e ela foi, nunca mais parou de ir, num trabalho muito interessante de uma filósofa que tem aqui em Belo Horizonte, onde ela discute filmes com um olhar filosófico. Então, é um processo que já dura 11 anos, e não faltam pessoas que a questionem, dizendo que ela é dependente da terapia. Ela faz questão de contar isso para mim e falar, mas fulano veio me falar de dependência. E eu respondo, você não sabe nada, isso é uma escolha, isso é um luxo, isso é um usufruto. A frequência delas, as sessões sempre foi quinzenal, os resultados que a gente vem aferindo. Ela tomou gosto pela reflexão e autoquestionamento, ganhou consciência de autenticidade, ela vem aprendendo sobre humildade e vencendo preconceitos, ela foi perdendo referências mentais superficiais e materiais e ganhando referências afetivas, essenciais, espirituais nas relações dela. Ela fez mudança de mentalidade, abandonando crenças e até posturas muito rígidas. Ela trocou, né, tem trocado as relações dela, que eram muito áridas, por relações mais substanciais e afetivas, e atualmente nós estamos trabalhando o que ela traz, o processo, o momento atual dela. Dentro da velhice, a manutenção da autonomia, da independência e a visão realista da finitude. Por enquanto, sem medo, sem muitos fantasmas, porque ela é muito saudável. Então, ela sabe que a morte virá, mas ela não tem ainda uma coisa boa. Mas, nas últimas sessões, ela tem trazido coisas curiosas. Ela está preocupada em tomar cuidados para preservar a intimidade e a privacidade dela quando ela morrer. Porque como ela não tem filho, ela tem só irmãos, não tem sobrinhos longínquos, quem vai mexer nas minhas gavetinhas e nas minhas caixinhas quando eu morrer? O que eu vou ficar guardando nas caixinhas? O que esse povo pode achar e o que eu não quero que eles achem? Então, eu trabalho isso com muito humor, discute, me pede opinião assim, objetiva sobre isso e tal. E ainda, um desafio de modernizar o seu celular, que ainda não é... Como é que chama esse trem mais moderno? Smartphone. E também o computador, que ainda é de mesa. Então, ela ainda tem muitas dificuldades. Então, ela tem esses projetos, ela está aí, né, aos 81 anos, fazendo e o processo, né, continuando o processo de autoconhecimento e ampliando a individualização, ampliando sua consciência, indo além, transcendendo, que é o movimento, né, da individualização. E o meu desafio no atendimento dela
né? O foco, meu desafio. Sabe qual que é, gente? Aprender a envelhecer assim. Quero chegar nos 81 com esse pique aí, com essa motivação aí. Acho sensacional. Então, eu trouxe esse exemplo para deixar bem claro como é prazeroso um trabalho de terapia individual com quem realmente pega a embocadura, né, de buscar a individualização, de usufruí-la. O ganho nessa relação é sensacional. Nós vamos fazer mais? Temos tempo? Vamos parar por aqui? O que Eu acho que eu posso te passar algumas perguntas que chegou aqui. Sim. E aí, se o pessoal quiser mais algum caso, acho que podemos. Eu vou voltar aqui, Marisa. A gente teve muita gente falando que gostou muito desse caso. E aí, essa pergunta foi bem lá do início, que foi a Laís que fez. Ela pergunta sobre a dependência social, se é uma etapa, ela faz parte da primeira fase, né, da primeira etapa do indivíduo, ou se ela está presente em todas essas etapas. Dependência social. Será que eu estou entendendo bem? Porque quando a gente falou lá atrás da dependência, é uma dependência emocional na infância. O sujeito humano, na infância, ele é naturalmente dependente emocional e ele não tem uma maturidade de consciência para não ser dependente emocional dos adultos que o cercam. Na verdade, uma vez eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro que me impressionou muito. Ela falou tão taxativamente, ela disse assim, a infância não é uma etapa feliz. Pobre das crianças. A criança vive à mercê dos humores, dos maus humores, das preferências, das doenças, tudo dos adultos que a cercam. Eu acho que ela ilustrou muito bem o que eu estava querendo dizer, né? Existe essa dependência natural de quando a gente é muito criança, que é natural nessa fase, mas que pode se manter, porque enquanto a gente tem essa dependência, a gente não sabe dizer assim, eu sou fulaninho. A gente diz, eu sou filho de fulano. As pessoas, quando nos veem na escola, na rua, nos acham fazendo alguma coisa certa ou errada, filho de fulano. Na infância, ninguém fala assim, é o Alex. Todo mundo sabe quem é o Alex. É o Alex, filho de fulano. É o Alex daquela família. É assim que nós somos identificados. Então, eu estava falando assim, nessa fase, a gente depende, para saber quem nós somos, do que o outro nos diz que nós somos. Então, se o meu pai me diz, você é uma menina teimosa, você é feia porque você não obedece, você é rebelde, você é insuportável, você, enfim. Eu sou dependente disso, para olhar para mim e achar o que eu sou. O meu conceito de mim depende do conceito que o outro tem de mim. Quando eu vou crescendo, que eu vou ganhando um mundo social mais amplo, porque nesse aspecto infantil eu tenho uma coisa mais ampla também da família, né, de vizinhos, eu ainda estou dentro dessa dependência do olhar da professora, do olhar da mãe do coleguinha, isso tudo eu ainda dependo do que eles me dizem de mim para eu achar que sei quem eu sou. Quando eu vou adolescendo, vou virando jovem, que eu vou trabalhar, que eu vou estabelecer relações num meio social mais amplo do que o da minha família, da minha casa, e eu já não sou mais aquela menininha, eu posso ganhar um grau de independência, porque eu tenho condições emocionais, eu já posso ter condições emocionais de crítica, de autocrítica, eu já tenho um nível de consciência maior para saber assim, fulano está falando isso, mas o que é isso aí? Não é assim não, não é assim também não. Lá atrás eles me falavam que eu era isso, eu era aquilo, mas agora eu sei que não sou. Aqui, ó, eu dou conta. Por exemplo, não sou. Você é preguiçosa. Aí eu vou, eu cumpro horário, eu chego na hora no trabalho, eu rendo, eu dou conta, estou morrendo de sono, mas eu não falto. Eu começo a ver que eu não sou tão preguiçosa. Eu não sou preguiçosa. Eu não sou nada preguiçosa. Eu posso ter cansaço, etc. Mas antes de preguiçosa, eu sou responsável. Então, eu começo a ir mudando o meu olhar sobre mim, porque eu já não sou tão
tão dependente daquele contexto social, daquele contexto mais amplo, e nem do contexto da minha família. Eu ganho um grau de independência. E o que se espera é que para a adultez, quer dizer, eu já ultrapassei a juventude, já me defini profissionalmente, já sou autônomo, já me sustento, sei lá. Quer dizer, a gente já galgou alguns níveis de crescimento, de autonomia, né? Eu já casei, já tenho filho, por exemplo. Não é compatível que nessa fase eu ainda esteja tão à mercê do olhar da mamãe e do papai sobre mim, como eu era lá na infância. Ou dos meus colegas de profissão, dos colegas de trabalho, ou até dos meus chefes. Eu já devo ter uma independência maior neste nível. Eu estou dentro do social, aí o que vai acontecer? Eu vou começar a ganhar a consciência da interdependência. Esse olhar do outro me importa, me referencia, mas não totalmente, não se sobrepõe ao meu. Eu tenho o do outro e o meu para ir achando o mais autêntico, qualquer mesmo verdadeiro. Não é ou isso ou aquilo. É o meu e o do outro. Embora seja muito importante também, quem é o outro cujo olhar me importa a meu respeito? Isso é a interdependência madura. De quem me importa, né, saber o que aquela pessoa vê em mim, pensa, de qual conceito que ela tem da minha individualidade. Importa as pessoas que me importam, e não qualquer um. Isso também é um ganho de autenticidade, isso também é um ganho da nossa, né, do processo de ampliação da consciência, que vai monitorando e permitindo esse processo de autoconhecimento, essa etapa de interdependência que a gente vai ganhar. A gente também vai ganhando feeling para selecionar. Não importa lá se foi a mulher da casa, da rua do lado de lá, que falou que eu falo alto, o que eu faço com as mãos, não me importa. Pode me importar alguém que está perto de mim, que eu gosto muito, e que eu falando com as mãos possa ter, né, incomodado. Aí eu vou considerar. Será que ficou bem assim? Será que era isso? O pessoal gostou da resposta. A Laís também. Chegou uma pergunta para mim da Cristiane Tardelli, e ela é muito similar à da Omerilda, então eu vou fazer elas juntas, tá bom? A Cristiane perguntou se dentro da terapia sistêmica, se a terapia sistêmica pode auxiliar nos serviços de saúde mental em questões alimentares de compulsão alimentar. E aí, emendando a pergunta da Omerilda, ela pergunta se a terapia sistêmica trabalha casos de psicose, transtornos de personalidade e outros diagnósticos da saúde mental ditos graves. Então, seriam as psicoses e a questão da compulsão alimentar também. Se é trabalhado isso na terapia sistêmica? Ótima pergunta. A terapia sistêmica, ela nasceu, ela brotou em momentos, em pontos diferenciados nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, concomitantemente, a partir de pesquisas exatamente com clientes, com pessoas, né, doentes mentais, com esquizofrênicos, em internação, esquizofrênicos graves, porque o grupo, né, de pesquisadores do Instituto de Pesquisas Mentais, na Califórnia, Palo Alto, né? Eles começam, o núcleo começa trabalhando com isso, mas já tem gente em Nova York também, enfim, depois isso eles vão se encontrando, mas vão pegar o povo de Palo Alto. O que eles fizeram? Eles tinham um instituto, né, um hospital, onde eles aceitavam clientes psicóticos e trabalhavam de uma forma específica, além de medicação, com esse atendimento em psicoterapia, e começaram a observar o seguinte, que como era instituto de pesquisa, tudo era catalogado, acompanhado, etc. Eles começaram a observar que diversos clientes esquizofrênicos
com o tratamento, iam apresentando melhoras, iam se tornando mais estáveis, mais integrados, enfim, melhorava, né, o estado deles. Então, assim que eles entravam nesse nível, eles podiam receber visitas da família. Então, as famílias faziam visita, iam embora, os clientes recaíam. Isso foi acontecendo, eles foram anotando, foram observando, foram estudando, até que nasceu o que é isso? O que é isso que acontece? Que o povo está indo muito bem, traz a família, eles caem. Tem alguma coisa, aí é que abre a história do olhar sistêmico. Quando se trabalha com esquizofrênico, lá em internação, com medicação, etc., naquela época, trabalhava-se pelo paradigma tradicional. Vamos trabalhar o quê? A vida intrapsíquica, as questões, né, deste psiquismo adoecido. Então, eles tinham algum sucesso. Quando vinha a família, entrava o relacional e esse cara afundava de novo nas questões. Então, eles começaram a perceber, peraí, então, nós não somos só resultado da funcionalidade adequada ou inadequada da nossa cabeça, do nosso psiquismo. Esse negócio de relacionar com o outro interfere cá. Então, isso é que começou, isso é que despertou um olhar sistêmico. Isso é que fez a diferença. Então, foi exatamente trabalhando com eles que, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos atender a família e o doente. Vamos começar a trabalhar as relações para poder a gente perceber onde é que é que eles, o que é que se acontece aí nessa situação, nessas relações que fazem a pessoa regredir. Senão nunca vai sair daqui. Porque se a gente devolver ela para casa, vai, então aí que nasceu a terapia sistêmica. E ela nunca deixou de ser uma abordagem amplamente aplicável a essas situações. A terapia sistêmica não tem uma contraindicação, vamos dizer. Agora, o que faz diferença? Faz diferença a subjetividade de cada terapeuta. Eu digo para vocês, eu não trabalho com clientes com problemas psiquiátricos. Não é uma habilidade que eu tenho. A essas alturas da minha vida, eu não tenho a disponibilidade que esse tipo de cliente nos exige. Porque são clientes que podem precisar da minha atenção num domingo à noite, em que eu vou estar na casa da minha filha, que é fora de Minas Gerais. Entendeu? Então, isso depende da disponibilidade, da generosidade, da escolha de cada profissional. Então, existem institutos, existem clínicas, existe muito trabalho na área de terapia sistêmica para atendimentos assim. Da mesma forma, para famílias com violência, para famílias onde ocorre abuso, para suicidas, isso tudo são temas que a abordagem sistêmica atende e ajuda e tem efeitos muito efetivos, muito válidos. Estão pedindo indicações de livros. Se você tiver, assim, na cabeça gravado, passa, se não, me passa depois. Sobre terapia sistêmica em geral, sobre terapia sistêmica individual. Bom, tem... Terapia sistêmica individual. Olha, é mínima a bibliografia de terapia sistêmica individual. Na verdade, a gente tem possibilidade de achar algumas coisas publicadas em artigos, pesquisas e trabalhos em congressos. Alguma coisa a gente consegue na internet. A maior parte é apresentada em congresso de terapia familiar sistêmica, que acontece no Brasil, organizado pela Abratef, que é a Associação Brasileira de Terapia Familiar, de 2 em 2 anos. Então, a gente tem muita coisa, né, muito resultado de pesquisas, textos, etc., que são produzidos, mas livro mesmo, eu conheço o livro de terapia sistêmica individual de Bosco e Bertramo, que são 2 autores italianos, que são reminiscentes do grupo de Milão, que é um dos grupos responsável pela Escola de Milão, que é uma das escolas precursoras da terapia familiar sistêmica,
que revolucionou as transformações, né, que essa abordagem, um salto um ponto de mutação que a terapia sistêmica passou por ele, a partir do trabalho do pessoal de Milão. Então, o Bosco é um dos reminiscentes desse grupo, que hoje ele já morreu, mas ele foi o último, né, dos sobreviventes. Então, ele tem um livro editado em português e em espanhol, italiano, sobre a terapia, mas é a metodologia deles, que eles chamam de terapia sistêmica breve. Terapia breve, não pedi agora o nome, mas é uma coisa que pode ir para vocês aí, junto com o material, eu mando para vocês. Deixa eu ver, tem mais uma. Aparecida de Fátima, ela pergunta se a constelação familiar pode ser considerada uma ferramenta na terapia sistêmica. Claro, pode, lógico. Pode. Né? E outras abordagens também, a constelação. Sim. Olha, tem muitas técnicas como é que fala o nome, né? Tem técnicas terapêuticas meu Deus, como é que chama o nome? Esqueci, como é que é? Psicodrama, né? As técnicas do psicodrama, as técnicas da hipnose são aplicadas em algumas abordagens específicas da terapia sistêmica, porque terapia sistêmica, ela tem um leque, ela é uma abordagem e dentro dela existem muitas pernas, né? A minha abordagem é a terapia individual sistêmica integrativa, onde eu integro algumas diretrizes, algumas referências de algumas das abordagens sistêmicas com as quais eu me identifico, com as quais eu me sinto à vontade, né? Elas fazem sentido para mim. Esta é uma proposta que veio, né, se abrindo dentro da escola de terapia sistêmica, da proposta de terapia sistêmica, no século XXI, que a gente caminhe para essa coisa mais integrativa, porque lá nos primórdios tinham as escolas precursoras e cada uma jurava ser a verdadeira. Aqui em Minas tem uma cidade aqui perto de Belo Horizonte que chama Lagoa Dourada, e que é a terra do rocambole. Então, quando a gente vai entrando em Lagoa Dourada, eu lembro do terapia sistêmica, porque eles têm diversas lojas de rocambole, cada uma assim, o verdadeiro, o primeiro, o original, o melhor, o único. As escolas de terapia sistêmica, lá nos primórdios dos anos 60, 70, eram assim. Então, cada uma tinha seu quadrado muito bem definido. Isso pode, isso não pode. São tantas sessões e não podem ser tantas. Tem que comparecer todo mundo. Só pode atender família. Não pode atender individual. Teve um tempo que não existia a hipótese. Por isso que tem tão pouca bibliografia a respeito. É muito recente, né, essa assumição de que o pensar sistêmico, se é sistêmico, ele abrange e agrega. Como, se é sistêmico, eu digo, não, para indivíduo não cabe a abordagem sistêmica. Isso é uma contradição que ficou permanente muito tempo. Muitos autores dentro das escolas sistêmicas debatiam. Não, quem faz atendimento individual não pode se considerar um terapeuta sistêmico. A Laís fez uma pergunta aqui para a gente, mas eu acho que o que você acabou de falar respondeu. Bom, é isso. A gente já está chegando 9 horas, acho que é um horário bom, né? Já está bom, né? Marisa, eu te agradeço muito. Pode dar o seu adeus final. E lembrando que a pergunta da Cristiane, se não me engano, sobre o Instituto, é sobre os cursos. Fala rapidinho os cursos que você dá. É exatamente sobre o ciclo mesmo. Então tá. Então vamos lá. Pode ser que algumas, né, outras pessoas também se interessem por essa informação.
Desde 2010, eu ofereço, né, através do ciclo CEAP, 3 cursos na área de terapia sistêmica. Um que é terapia sistêmica, que pega toda a parte teórica e epistemológica que fundamenta a terapia sistêmica. Então, a gente vê o histórico, isso, né, de uma forma muito mais detalhada, todas as escolas, todas as correntes, como que isso evoluiu no tempo, da onde que nasceu esse novo jeito, né, de se pensar, porque isso é fundamental. Quem quer trabalhar com terapia sistêmica precisa aprender a pensar sistemicamente, que foi o que eu falei para vocês quando me apresentei. Quando eu conheci a terapia sistêmica, fez uma revolução dentro de mim. Eu me transformei como ser pensante, que automaticamente mudei meu jeito de trabalhar. Então, assim, é isso. A abordagem sistêmica não é uma técnica que você aprende e vai aplicar. A abordagem sistêmica, ela vai ser consequência do jeito que o terapeuta pensa, do jeito que ele vê a vida, a realidade, do jeito que ele concebe a vida, o ser humano, as relações. E é um jeito de se conceber sistêmico, que implica numa complexidade, que é diferente de um jeito de se conceber cientificamente tradicional. Não vou entrar em detalhes agora, mas então esse curso de terapia sistêmica, ele pega toda essa parte de fundamentação. Depois a gente tem um capítulo sobre terapia sistêmica familiar, de casal, individual. Depois um trabalho sobre ser terapeuta. Depois um capítulo inteiro sobre técnicas diversas. Então esse é um curso que tem a duração de 5 meses e ele abre a porta para o conhecimento sistêmico. Mas o curso de formação como terapeuta sistêmico, atualmente, os institutos que oferecem no Brasil, eles têm pelo menos 800 horas de aula teórica e prática, com supervisão, com trabalho sobre a pessoa do terapeuta. Então, o nosso é um curso de informar sobre, de abrir as portas, de convidar para conhecer. Tem um curso de terapia de casal específico, para quem também quer, já vamos supor, né, já conhece alguma coisa do pensar sistêmico e quer oferecer o atendimento de casal. Também não é um curso de formação, também é um curso que abre um leque muito mais filosófico sobre as relações de casal, sobre como que um terapeuta sistêmico precisa, né, sobre que áreas ele precisa entender, pensar, pesquisar, filosofar para atender ao casal. Então, o curso não é simplesmente, se o casal tiver isso, faz aquilo. Não é isso. Não é receita, não é dica. É filosoficamente o que é a relação conjugal, o que é a relação amorosa, quais são os desafios, como é que é isso para um terapeuta, essas questões de um terapeuta de casal. Ele tem que ser casado? Se ele for divorciado, sabe essas questões? Nós temos espaço para ver isso tudo. E o outro é um curso de terapia sistêmica individual, que é mais voltado ainda para essa questão filosófica, sobre a compreensão do ser, a compreensão do processo terapêutico de individualização, e não um processo para resolver problemas. Mas como é que um terapeuta sistêmico precisa conceber, né, o ser humano e seu processo desenvolvimental. Esse é um curso mais curto, são 4 meses, e espero que vocês possam conhecer. E essa forma de curso à distância, eu acho ela fantástica, eu acho ela democrática, rica, bacana demais. A troca é enriquecedora. Eu me sinto, né, muito premiada a cada turma e como as coisas transcorrem, enquanto a gente aprende juntos. Gente, muito obrigada pela atenção, pela oportunidade da gente estar juntos. Eu espero que minhas palavras fiquem com vocês, que algumas delas, né, possam ter tocado vocês de alguma forma especial, como
Me tocou especialmente saber que nós somos tantos aqui, né, interessados nessas questões. Um abraço para todos vocês.